O ar na mansão era pesado e abafado, mas muito mais assustador era o que acontecia fora dela. No estacionamento, sob o sol escaldante, uma menina estava sufocando dentro de um carro fechado. O interior do carro se transformou em um forno infernal. Os vidros embaçaram com o calor intenso. O metal ficou incandescente. E Isabel, sentada no banco, batia desesperadamente com os punhos no vidro, pedindo ajuda. Os empregados se reuniram no hall, perto das janelas. Eles ouviam barulhos e gritos, mas o medo da patroa os mantinha imóveis. Ninguém se atreveu a intervir. "Vocês estão completamente loucos!" exclamou a empregada Marta, com a voz trêmula, mas gritando com tanta força que podiam ouvi-la na casa vizinha. "A criança vai sufocar com o calor." Érica, esposa de Christian, levantou-se e cobriu o rosto com as mãos. "Não ouse nem tocar nesse carro. Você não tem permissão para isso", gritou ela, com a voz trêmula de indignação. Outra batida do pequeno punho na janela soou do lado de fora. Marta não conseguiu se conter. Em um acesso de raiva, pegou uma pedra e quebrou a janela. Cacos quentes caíram no banco, queimando sua mão até sangrar. "Meu Deus!" Christian, o dono da casa, ficou paralisado, colocando as mãos atrás da cabeça, nervoso. "O que você fez?" Mas Marta já havia tirado a menina do carro. Isabel, cansada e pálida, com as bochechas em chamas e a respiração ofegante, desabou em seus braços. "Demita-me se quiser", sussurrou Marta com voz rouca, olhando para o dono da casa. Mas se eu tivesse esperado mais 5 minutos, ela já não estaria aqui. Os empregados ficaram em silêncio, como se tivessem se transformado em estátuas. A casa ficou tão silenciosa que só se ouvia claramente a respiração ofegante da criança. Desde o casamento de Christian com Érica, uma nova atmosfera se instalou na casa. Sua filha Isabel, do primeiro casamento, sentia-se deslocada. A madrasta mantinha distância dela, como se não percebesse sua existência. Para Érica, o mais importante era sua posição de esposa de um homem rico. Marta era a que mais se preocupava com a menina, a única que não ficava indiferente às lágrimas dela. Isabel apertou com força o ombro de Marta. Sua respiração estava ofegante. Manchas vermelhas apareceram em suas bochechas. Érica, com o rosto tenso, deu um passo à frente. Sua voz tremeu. "Devolva-a imediatamente! Você ultrapassou seus limites!" "Você ultrapassou os limites do permitido." Marta apertou a criança ainda mais contra si. "Ela poderia ter morrido." Christian deu um passo. Sua pele adquiriu um tom pálido, semelhante ao giz. "Calem a boca, vocês dois!" gritou ele. "Quero uma resposta!" Marta, com as mãos trêmulas, levantou a mão ensanguentada. "Aqui está a resposta. A menina estava trancada, eu quebrei o vidro." Érica gritou, apontando para a empregada. "Ela está mentindo. Isso tudo é encenação. Ela planejou tudo de propósito para me fazer parecer um monstro." Christian sentiu o chão escapar debaixo dos seus pés. Seu olhar vagava entre Marta, que abraçava a filha, e Érica, que tentava parecer calma, mas cujo rosto traía o pânico. Em busca de alguma pista, de algum sinal de quem ele poderia confiar, Christian tentava discernir algo definitivo nas expressões delas. Sua cabeça estava em completa desordem. De repente, a voz da cozinheira Elsa rompeu o silêncio. Ela se adiantou da multidão de empregados que se aglomeravam na porta. "Ela não está mentindo", disse ela, de forma suave, mas clara. Suas palavras foram como um tiro. Todos nós ouvimos os gritos da menina. Eles vinham do estacionamento. Érica imediatamente se lançou sobre ela, sua voz adquirindo um tom histérico e entrecortado. "Acalme-se. Quem é você para se intrometer? Feche sua cozinha." Mas Elsa, normalmente gentil e obediente, não se abalou. Ela apenas apertou os lábios, transformando-os em uma linha fina e branca, e endireitou a postura. "Eu sou uma pessoa", ela afirmou com determinação. "Não dá para ficar parada vendo uma criança desconhecida sufocar dentro de uma gaiola de ferro."
Eu não podia ficar indiferente. Marta, sem prestar atenção à discussão barulhenta, concentrou-se totalmente na menina. Ela apertou Isabel contra si, sentindo seus tremores fracos. A respiração da criança era irregular, com chiado, e cada inspiração era um esforço árduo. Christian! Sua voz, como que rachada pelo medo, tremeu, revelando todo o abismo do horror vivido. Isso poderia não ter acontecido, entende? Se eu tivesse esperado mais 5 minutos, sem me intrometer na vida alheia, sua filha poderia não estar correndo nenhum risco. Ele levantou a mão bruscamente. Seu gesto foi tão categórico que a fez parar de falar. Um silêncio sinistro tomou conta da casa, interrompido apenas pela respiração pesada de Isabel. Todos ficaram paralisados, esperando. Christian lentamente fixou o olhar em Erika. Seu rosto adquiriu uma máscara impassível e impenetrável. Erika. Sua voz era baixa e sem emoção. Conte-me agora mesmo. Como uma criança ficou trancada em um carro tão quente? Erika ficou paralisada. Seus olhos se moviam rapidamente para os lados, procurando algum tipo de apoio ou solução, mas encontravam apenas os rostos indiferentes dos empregados. Eu não sei. Sua voz tremia, e seu riso soou estranhamente alto. Com certeza ela entrou sozinha quando eu me distraí. Crianças pequenas são tão incompreensíveis. Estão sempre inventando alguma coisa e sempre atrapalhando. A última gota foi o suficiente para esgotar a paciência de Marta. Normalmente contida, ela não conseguiu se conter. Ela não conseguiu entrar sozinha. Seu grito ecoou no amplo hall de entrada. Eu vi com meus próprios olhos. Vi você sair do carro, bater a porta e entrar na casa sem olhar para trás. Um murmúrio contido se espalhou entre os empregados. 2 jardineiros que estavam atrás trocaram olhares. O mais velho deles, sem tirar os olhos do chão, murmurou. Eu também vi. Eu estava aparando os arbustos perto do estacionamento. Uma menina pequena ficou sozinha no carro. A raiva brilhava em seus olhos quando Erika se virou bruscamente para eles. Silêncio, todos! Caso contrário, amanhã vocês estarão na rua, sem emprego e sem recomendações. Suas palavras já não tinham o mesmo efeito de antes. Christian, apertando e abrindo os punhos, aproximou-se lentamente dela. Uma veia pulsante era claramente visível em seu rosto. Chega! Seu rugido furioso assustou todos os presentes. Exijo saber a verdade, e somente a verdade. Marta, reunindo todas as suas forças, exalou e lançou um olhar fixo em Christian, sem tirar os olhos dele. A verdade é simples. Sua voz de repente se calou e ficou rouca de cansaço. Você escolheu uma mulher completamente indiferente ao seu filho. Ele não significa nada para ela. Christian Delaroche construiu seu império sobre as ruínas de sua própria infância. Tendo perdido os pais em um acidente de carro e ficado órfão, ele foi criado em um orfanato. E cada dólar ganho, cada minuto de descanso era inestimável para ele. Aos 28 anos, seu casamento com Ana, filha de um aristocrata falido, parecia um conto de fadas. Ela se tornou sua luz em um mundo de números frios e contratos comerciais. A única que via nele não apenas um empresário de sucesso, mas também um homem com alma. Isabel nasceu em uma fria manhã de fevereiro. Eu a segurei nos braços, impressionado com seu tamanho minúsculo. Tinha medo até de respirar, para não assustá-la, e chorei. Lágrimas verdadeiras, que não sentia há muitos anos. Naquele momento compreendi. Agora eu tinha uma família de verdade. Não valores materiais, nem carreira, nem sucesso. Família, Ana, eu e Isabel. Estamos juntos, e isso deve permanecer para sempre. 3 dias depois, Ana se foi. Eu não conseguia acreditar que isso tinha acontecido. Os médicos falavam sobre infecção, sobre complicações. Eu olhava para eles e pensava, chega, vocês não sabem de nada. Não preciso das suas explicações. Eu precisava da Ana. Eu ouvia as palavras deles. Mas na minha cabeça só se repetia um único e assustador pensamento. Não, não, não.
Lembro-me do silêncio na enfermaria, do cheiro frio e estéril do hospital, e do fato de que já não era possível abraçá-la, não era possível aquecê-la. Depois, todos os dias eram iguais. Dia após dia, eu acordava, trabalhava, voltava para minha filha e observava-a dormir. Às vezes, eu a pegava no colo, mas logo a colocava de volta no lugar, com medo de que, se a segurasse por mais tempo, voltaria a sentir a mesma dor insuportável da perda. 5 anos passaram como se fossem um único dia. Trabalho, Isabel, sono e tudo de novo. Eu me esforçava ao máximo. A melhor babá, a melhor creche, brinquedos, roupas, livros. Ela deveria ter tudo. Na minha cabeça pensava, você deve, você tem que. Ela não deveria sentir o vazio. Eu ansiava que ela tivesse a infância que lhe foi tirada. Mas, no fundo da minha alma, eu sabia que estava fazendo tudo errado, porque cada vez que olhava para ela, eu via o reflexo de Ana. Os olhos, aqueles olhos verdes. Ela olhava para mim, e nesse olhar eu reconhecia Ana. Ela franzia a testa, mordia o lábio inferior, e eu via claramente minha mãe nela. Não havia como escapar disso. Toda vez, algo dentro de mim se partia. Eu tentava me convencer. Alegre-se, é sua filha, ela está viva, saudável. Mas outro pensamento, mais forte, continuava surgindo. Por que não Ana? Por que não ela? Por que não ela? A culpa me oprimia constantemente. Eu era atormentado por pensamentos sobre a injustiça do que estava acontecendo e, então, ficava com raiva de mim mesmo por essa raiva. Eu amava Isabel, mas meu amor era tingido de dor. Olhando nos olhos dela, eu pensava, perdi minha esposa e, em vez disso, recebi apenas o reflexo da minha própria perda. Um pequeno espelho no qual, todos os dias, vejo minha perda repetidas vezes. Érica entrou em sua vida como uma lufada de ar fresco. 32 anos, curadora de uma galeria particular, inteligente, bonita, bem-sucedida. Ela era o oposto de Ana, tanto na aparência quanto no caráter. Com ela, ele podia se distrair de tudo, sentir-se um homem comum, e não um viúvo infeliz, carregando o fardo de preocupações e responsabilidades. Você está muito preso ao passado, disse ela, deitada ao lado dele, na cama do apartamento deles. É preciso viver o presente. Ele queria tanto acreditar nisso que não percebeu como o sorriso dela se distorcia, tornando-se forçado, sempre que o nome de Isabel surgia na conversa. Ele não percebeu como ela se esforçava para encontrar desculpas para não ficar sozinha com a menina. E como ela franzia a testa quando a menina, acordando de um pesadelo, corria para o quarto dele. Érica Moran nasceu em uma família onde os filhos eram vistos como um obstáculo para uma carreira de sucesso. Sua mãe, uma renomada cirurgiã plástica, via na filha uma rival. Seu pai, professor de filosofia, bebia compulsivamente ao menor sinal de necessidade de demonstrar emoção. Érica cresceu em um ambiente onde o amor era medido por conquistas profissionais e a demonstração de fraqueza era recebida com indiferença. Uma lembrança da infância veio à sua mente. Aos 10 anos, ela estava sentada no canto do quarto das crianças, apertando uma boneca surrada contra o peito. Atrás da porta, como sempre, quando o pai voltava para casa bêbado, ouviam-se as brigas dos pais. "Você destruiu minha vida!" gritou ele para a mãe. Antes dela aparecer, tudo estava bem. "De jeito nenhum culpe a criança pelos nossos problemas." E por que não? Não foi por causa dela que você deixou o emprego? Não foi por causa dela que ficamos sem dinheiro? Érica tapou os ouvidos, mas as palavras ainda assim atravessavam sua defesa, chegando à sua consciência. Tudo por causa dela. Tudo por causa dela. De manhã, a mãe, como sempre, tentou fingir que nada tinha acontecido. "Bom dia, querida. Quer tomar café da manhã?" "Mãe", perguntou Eric com receio na voz, "o papai não sente pena de mim?" Por um segundo, a mãe pareceu congelar.
Mas depois forçou um sorriso. Que bobagem! Claro que ele gosta. Mas ele disse... Ele ficou calado. Não invente coisas. Desde então, Erika chegou à conclusão. Dizer a verdade é perigoso. A verdade pode causar dor. É melhor ficar em silêncio, se adaptar, sobreviver. Quando ela tinha 14 anos, seu pai, que se tornou um alcoólatra, morreu de cirrose hepática, e sua mãe lhe disse: "Vamos ficar só nós duas, mas lembre-se, ninguém vai te amar sem motivo. O amor precisa ser conquistado ou comprado." Erika fez dessas palavras seu princípio de vida. Ela acreditava que o amor era um negócio, e em qualquer negócio é necessário que haja um resultado lucrativo. Aos 10 anos, depois que uma colega de classe a chamou de boneca de gelo, Erika interpretou isso como um elogio. Ela via na frieza uma força. O gelo não derrete, não se quebra, não sente dor. Erika percorreu um caminho desde uma escola e universidade de prestígio até uma carreira de sucesso, namorando e terminando relacionamentos sem permitir que ninguém se aproximasse muito de sua vida. O dinheiro dele nunca a atraiu. Ela tinha o seu próprio e também o seu status. Mas a dor dele... Nisso, ela descobriu algo familiar. Christian se escondia do sofrimento no trabalho, e Erika aprendeu a transformá-lo em um instrumento de controle. Ela não conhecia o amor, mas sabia dominar. Isabel era a prova viva de que havia um espaço no coração de Christian inacessível para ela. O casamento foi íntimo. Eu queria uma celebração tranquila, sem multidões de convidados e lentes de câmeras. Erika concordou, dizendo que era o certo em memória de Ana, como ela formulou. Mas eu sentia que ela só queria terminar logo com isso e passar para a próxima etapa. Isabel, com um vestidinho branco, ia à frente, segurando os anéis em uma caixinha minúscula. Sua expressão séria, excessivamente séria para uma menina de 5 anos, não deixava dúvidas sobre sua emoção. Notei como ela lançava olhares curtos e desconfiados para Erika, como se compreendesse algo mais do que deveria. Tentei sorrir para ela, mas o sorriso não conseguia esconder o peso do momento. Erika ria. Dizia o que era necessário, como se estivesse desempenhando algum papel. E eu não conseguia me livrar do pensamento. Não é assim. Não é assim. Ana deveria estar aqui. Alguns dias depois do casamento, Eric percebeu que sua esposa começou a reclamar. "Ela não me aceita", ela confessou uma noite. "Chora o tempo todo quando você desaparece de vista. E não me obedece." Eu estava sentado à mesa, concentrado em examinar documentos. Eu ouvia a voz dela, mas não levantei os olhos para ela. "Ela está preocupada", eu disse. "É preciso tempo." Mas eu ainda pensava: como ela poderá me aceitar? Afinal, para ela, a mãe é a Ana, e nenhuma outra mulher pode substituí-la. Eu mesmo não consegui. Por que ela deveria conseguir? A Erika não parava de falar, e eu, passando as páginas, fingia que tudo estava sob controle. Mas no fundo, eu sabia. Essa família estava à beira do colapso. Erika não tinha tempo. Cada dia na casa com uma criança estranha era um desafio. Isabel, com sua existência, lembrava-a do que ela nunca seria capaz de compreender: o amor infinito, o perdão total, a confiança. Erika, porém, via nesses conceitos apenas fraqueza e no comportamento da criança uma repreensão. Seu olhar para a menina revelava irritação. Por que ela a olha assim? Por que fica em silêncio? O que esconde por trás desse silêncio? Às vezes, parecia que os olhos verdes da menina a perfuravam. Erika tentava sorrir, mas Isabel não acreditava nesse sorriso forçado. "Ela me odeia", confessou Erika a Christian. "Faço tudo da melhor maneira possível, mas ela me olha como se eu fosse uma criminosa." "É só uma criança", disse ele. "Ela só precisa de tempo." O tempo só piorava a situação. Pelo contrário, tudo ficava cada vez pior. Isabel chorava à noite, chamando pela mãe. Ao se aproximar, Christian sentia-a se apertar contra ele e sussurrar: "Deixe-a ir. Não quero que ela fique aqui."
Érica ouvia essas palavras através das finas paredes, e sua raiva crescia cada vez mais em seu coração. Em uma das tardes, quando a babá se atrasou, Érica ficou sozinha com Isabel. A menina estava sentada no chão, entretida em arrumar os cubos, mas permanecia em silêncio, apenas lançando um olhar sério para Érica. "Por que você não me ama?" perguntou ela de repente. Sua voz era baixa, mas penetrante e firme. Érica congelou. O sorriso desapareceu de seu rosto. "Eu tento", sussurrou ela, "mas você não me deixa." "Você não é minha mãe", respondeu Isabel secamente. "Você é uma estranha para mim." Suas palavras a atingiram mais profundamente do que um tapa. Érica se virou, foi até a cozinha e serviu-se de vinho. Não era dela, era sempre de outros. Até mesmo o marido parecia olhar através dela. Para ele, ela era apenas um fantasma. Christian voltava para casa, cansado, e sentava-se à mesa, cercado por um silêncio que prenunciava uma tempestade. A menina evitava Érica, e Érica evitava a menina. E entre elas, como uma parede divisória, estava ele, incapaz de entender para onde ir. Certa noite, ao voltar para casa, ele ouviu um grito no corredor. No quarto das crianças, Érica estava em pé sobre Isabel, arrancando sua boneca favorita. "Não decida por mim o que posso ou não fazer", exclamou ela com raiva. "Respeite-me." Isabel, chorando, escondia o rosto no travesseiro. Christian entrou e, sem demora, disse: "Chega, devolva o brinquedo." Érica ficou paralisada, mas seus olhos brilharam de raiva. Ela silenciosamente colocou a boneca na cama e saiu. Na discussão noturna, Érica sibilou: "Você está sempre do lado dela. Eu sou sua esposa ou o quê?" "Ela é uma criança", respondeu ele, como se estivesse cansado. "Ela precisa de uma mãe, não de uma acusadora." "Eu não serei mãe para ela", afirmou Érica categoricamente, batendo a porta do quarto. A atmosfera na casa era tensa, como se fosse uma guerra fria. Érica fingia quando havia convidados, mas assim que ficavam os três sozinhos, sua máscara caía. Isabel tentava evitar o olhar dela. Escondia-se em seu quarto e se dedicava a desenhar. Às vezes, a menina levava seus trabalhos para Christian, nos quais sempre havia duas silhuetas, ela e a mãe. Nunca havia três, nunca com Érica. Christian guardava os desenhos em uma caixa. Cada nova folha era como mais um golpe. A imagem de Ana, como se estivesse viva, permanecia na memória da criança, e ele observava impotente enquanto mãos estranhas tentavam distorcê-la. Em um dos dias de inverno, quando ele teve que viajar a trabalho por alguns dias, seu pior medo se tornou realidade. Érica ficou sozinha com a menina. O primeiro dia passou tranquilamente. O segundo dia foi carregado de tensão, que atingiu seu clímax no terceiro dia. Isabel recusou o jantar e declarou: "Estou esperando o papai. Não quero ficar com você." Érica apertou sua mão. Seus dedos se contraíram com tanta força que a criança gritou: "Você vai comer, como eu disse!" Ela rosnou com raiva. Isabel se soltou, correu para o quarto e bateu a porta com força. Érica ficou no corredor, respirando com dificuldade. O vinho na taça já não conseguia acalmar sua inquietação. Ela olhou para a porta fechada e percebeu com desespero: "Essa menina está destruindo tudo. Não me dará paz nem por um minuto até que se torne adulta. E quando crescer, tudo só vai piorar." Ela foi para a cozinha e serviu-se de mais um pouco. Em seus pensamentos, as mesmas imagens se repetiam. Ou ela, ou eu. Christian tinha que fazer sua escolha. Ele simplesmente tinha que fazer isso. Ao voltar, Christian percebeu imediatamente que algo estava errado. Isabel estava em silêncio, sem levantar os olhos para ele, e tinha um hematoma na mão. "O que aconteceu?" ele perguntou. "Eu caí", sussurrou a menina, mas havia algo em seus olhos que fez seu coração se apertar. À noite, ele perguntou a Érica sobre isso.
mas ela apenas deu de ombros. Crianças sempre caem, não invente coisas. Ele queria acreditar, mas a dúvida não o abandonava. Nos meses seguintes, a situação se tornou cada vez mais insuportável. Isabel ficava cada vez mais doente, isolando-se cada vez mais e passando as noites chorando. Christian tentava estar ao lado dela, mas o trabalho consumia suas forças. Érica pressionava cada vez mais. Você tem que escolher, ou eu ou ela. Não vou deixar que ela controle a nossa vida. Por dentro, ele fervilhava, mas permanecia em silêncio. O amor pela filha não se apagava, mas o cansaço das discussões constantes já era insuportável. Érica percebeu sua fraqueza e decidiu usar isso a seu favor, pressionando-o ainda mais. Certa noite, ele encontrou Isabel no jardim. Ela estava sentada no chão frio, abraçada a si mesma. Pai, ela disse, você não vai me abandonar? Seu coração se apertou. Claro que não, ele mal conseguiu dizer. Então não vá embora com ela. A menina sussurrou baixinho. Por favor. 20 anos atrás, Martha Willison se mudou da Irlanda para os Estados Unidos. Ela tinha 18 anos na época, e suas únicas bagagens eram o endereço de um parente distante e uma vontade inabalável de sobreviver. Ela mudou de emprego várias vezes durante alguns meses antes de acabar na casa dos Delaroche. Ana a convidou para o cargo de empregada doméstica um mês antes do parto. Você tem olhos tão bondosos, comentou Ana durante o primeiro encontro. Sinto que posso confiar em você. Naquela noite terrível, quando Ana estava morrendo no hospital, Martha estava ao seu lado. Ela viu o jovem pai desesperado, incapaz de cuidar da filha recém-nascida, passando-a de mão em mão para as enfermeiras. Naquele momento, Martha percebeu. Essa criança se tornaria o sentido de sua vida. Durante 5 anos, Martha foi o apoio de Isabel, criando-a junto com Christian. Ela era quem sempre estava por perto quando a criança passava por momentos difíceis. Quem a acalmava durante a dentição, ensinava as primeiras palavras e passos, lia contos e tratava dos joelhos machucados. Christian, é claro, amava e sustentava a família, mas seu trabalho ocupava 14 horas por dia. Era Martha quem estava sempre presente, e era uma presença constante e confiável na vida da menina. Com a chegada de Érica à casa, Martha sentiu um frio penetrante. A nova dona da casa era impecavelmente correta, mas em seus olhares para Isabel não havia nem um pingo de calor. Pelo contrário, neles se via algo que lembrava repulsa. O que aconteceu com a menina? Por que ela chora tanto? Perguntou Érica nos primeiros dias após o casamento. Ela sente falta do pai, confessou Martha. Antes eles passavam as noites juntos. Chegou a hora de ela aprender a ser independente. Uma criança de 5 anos não precisa exigir atenção constantemente. Depois disso, novas regras foram estabelecidas na casa. Isabel não podia mais sentar no colo do pai enquanto ele trabalhava. Seu jantar agora começava 1 hora mais cedo, para que ela não incomodasse os adultos. As coisas das crianças, livros e brinquedos, desapareceram das áreas comuns e agora ficavam guardadas apenas no quarto das crianças. Christian não se opôs. Além disso, parecia que um fardo pesado havia sido tirado de seus ombros. Érica lhe dava a oportunidade de esquecer a dor e, juntos, eles podiam fingir que o passado não existia. As crianças não sabem mentir. E Isabel se sentia uma estranha em sua própria casa. Ela passou a se comportar de maneira mais reservada, movendo-se silenciosamente pela casa. Deixou de rir alto e correr pelos corredores. Ao encontrar o pai, ela espreitava timidamente pela sala de estar, mas raramente tinha coragem de entrar quando Érica já estava lá. Talvez devêssemos colocá-la em um internato, Érica sugeriu de repente durante o jantar. Conheço uma excelente instituição na Suíça, onde as crianças recebem uma educação magnífica. Christian tirou os olhos do prato e, pela primeira vez em várias semanas, mergulhou completamente na conversa. Ela já tem 5 anos, Érica.
Por isso, é melhor começar o mais cedo possível, antes que seja tarde demais para se livrar dos maus hábitos. Que maus hábitos você está falando? Érica deu de ombros graciosamente. Ela depende demais dos adultos. Precisa constantemente da atenção deles. Em uma boa escola, ela poderá ganhar independência e autoconfiança. No momento em que Marta serviu a sobremesa, ela cerrou os dentes. Ela via essa dependência em cada lágrima de Isabel, acordando de um pesadelo, em cada soluço silencioso, enterrado no travesseiro, em cada toque hesitante, quando Isabel se aconchegava a ela com gratidão, como se buscasse proteção, depois que Marta mesma vinha verificar se ela precisava de ajuda. Vou pensar nisso, respondeu Christian. Naquela noite, Marta ouviu um choro vindo do quarto das crianças. Isabel estava sentada na cama, abraçando com força um ursinho de pelúcia, o único presente de sua mãe, da qual ela já não se lembrava. O que aconteceu, querida? Marta, perguntou a menina, com os olhos inflamados pelas lágrimas. O papai ainda me ama? A mulher sentiu um forte aperto no coração. Claro que ama. Por que você duvida disso? Agora ele não lê mais contos para mim e não me dá beijos de boa noite. E quando tento me aproximar dele, a tia Érica diz que ele está ocupado. Marta sentou-se na beira da cama e abraçou a menina. Seu pai trabalha para que você não sinta falta de nada. Ele fica muito cansado. Por que a tia Érica não gosta de mim? Eu fiz algo errado sem querer? O que se pode dizer a uma criança de 5 anos? Que algumas pessoas não sabem demonstrar amor por filhos alheios? Que às vezes os adultos sofrem tanto que causam dor aos outros? Ela só precisa de tempo para se acostumar. Você é uma menina inteligente. Isabel assentiu, mas seus olhos não demonstravam concordância sincera. As crianças têm uma capacidade incrível de reconhecer mentiras intuitivamente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Érica anunciou: mandei Isabel para um acampamento de verão para que ela pudesse conviver com outras crianças da sua idade. Christian acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do jornal, enquanto Isabel olhava em silêncio para o prato de mingau de aveia intocado. Não quero ir para o acampamento, disse ela baixinho. Não há dúvida alguma sobre isso, afirmou Érica categoricamente. As crianças precisam aprender a ser independentes. Pai? Christian finalmente desviou o olhar. Por um instante, um lampejo de ternura passou por seus olhos, mas desapareceu imediatamente. Érica está certa, isso será útil para você. Marta percebeu uma lágrima escorrer pelo rosto de Isabel quando ela baixou a cabeça. O acampamento se transformou em um verdadeiro pesadelo. Isabel, acostumada com o ambiente acolhedor e confortável de casa, não conseguia se adaptar à rotina rígida e à atitude fria das educadoras. Todos os dias ela ligava implorando aos pais para que a buscassem. Mas Christian estava em dúvida, enquanto Érica era inflexível. Se você desistir agora, ela nunca encontrará forças. No final do verão, Isabel mudou visivelmente. Ela se tornou mais quieta, reservada e cautelosa. Deixando de lado a postura de quem pedia atenção e reclamava, ela parecia ter se dissolvido. Érica ficou feliz. O método deu resultado. Marta ficou em silêncio, mas seus olhos refletiam o desaparecimento do brilho nos olhos da criança. Com a chegada do outono, começaram novas melhorias. Érica decidiu que era hora de dar a devida atenção ao desenvolvimento de Isabel. Sua agenda passou a incluir música, dança, aulas de francês e etiqueta, tornando-a tão cheia quanto a de um adulto. Ela deve estar à altura do nosso status, dizia Érica a Christian. Não podemos deixá-la ser criada como uma criança comum. Christian concordou. Ele próprio não teve educação na infância e desejava sinceramente proporcionar à filha todas as oportunidades de desenvolvimento. No entanto, todas as oportunidades para Érica se resumiam a transformar uma criança viva em uma boneca perfeita. Isabel frequentava as aulas obedientemente, aprendia poemas e executava estudos. No entanto,
Não havia um único lampejo de alegria em seus olhos. Ela cumpria todas as tarefas como um pequeno soldado, temendo até mesmo o menor erro. Marta tentava preservar alguns momentos de infância para a filha. Secretamente, ela lia contos de fadas para a menina, brincava de boneca com ela e, às vezes, permitia que ela se divertisse no jardim. Mas esses momentos davam lugar cada vez mais à atenção cada vez mais intensa de Érica. Marta, disse ela um dia, vejo que você permite demais a Isabel. Na minha opinião, isso diminui minha autoridade. Ela é apenas uma criança. Ela é filha de Christian Delaroche, e isso determina seu comportamento. Havia uma ameaça na voz de Érica. Marta sabia, uma palavra errada, e ela seria demitida. E então Isabel não teria mais ninguém para defendê-la. O inverno trouxe novas dificuldades, e Érica decidiu que a casa precisava de uma mudança. O quarto da criança foi transformado em um estilo austero. As cores vivas e os detalhes infantis desapareceram. Os brinquedos foram guardados nos armários e nas paredes apareceram imagens educativas e um globo. Agora este quarto é para uma pequena senhora, declarou Érica. Isabel ficou em silêncio na soleira do seu novo quarto. Tudo o que ela associava à mãe, as noites aconchegantes com o pai, a infância despreocupada, desapareceu. Em vez disso, restou apenas uma beleza impecável, mas assustadoramente fria. À noite, a menina chorava baixinho debaixo do cobertor. Marta a ouvia, mas não ousava violar a proibição de Érica de fazer visitas noturnas. Na primavera, Christian percebeu que algo havia mudado no comportamento da filha. Ela não corria mais para ele quando o encontrava na porta. Não conversava à mesa durante o jantar e não pedia para ele ler um conto. A filha tornou-se extraordinariamente obediente, silenciosa, e parecia ter se dissolvido no mundo ao seu redor, tornando-se invisível. Veja como ela mudou, disse Érica com orgulho. Agora ela é uma verdadeira pequena dama. Christian acenou com a cabeça, mas em seu coração a inquietação crescia cada vez mais. Ele se lembrava de Isabel de outra forma, alegre, curiosa, cheia de vida. Mas essas lembranças agora pareciam tão distantes. E então chegou o momento que foi a gota d'água. Certa manhã, em junho, Érica anunciou que ela e Christian iriam a um leilão beneficente na cidade vizinha. Isabel deveria cuidar de Marta em casa. Eu quero ir com o papai, disse a menina baixinho. Isso é para adultos, afirmou Érica com firmeza. Você não tem lugar lá. Christian estava em dúvida. Ultimamente, ele tinha pouco tempo para passar sozinho com a filha. Talvez a gente possa levá-la. Ela com certeza vai se comportar bem. Os olhos de Érica brilharam, mas ela imediatamente se controlou. Querido, nós combinamos. Isabel precisa de estabilidade, de rotina, não de diversão. No dia da partida, Isabel ficou na janela, acompanhando o carro que partia, e Marta percebeu que seus ombros tremiam por causa das lágrimas contidas. Eles passaram o dia inteiro no jardim. Marta deixou a menina correr descalça pela grama, alimentar os patos que viviam no lago e brincar no canteiro de flores, sem se preocupar em se sujar com terra. E, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso sincero apareceu no rosto da criança. Marta, amanhã a gente pode brincar assim de novo? Vamos ver, querida. Ao anoitecer, elas voltaram para casa, cansadas, mas felizes. Marta estava prestes a dar banho em Isabel quando de repente ouviu o som de um motor ligado. Érica e Christian chegaram mais cedo do que o previsto. Érica entrou no hall e parou, impressionada com o que viu. Isabel estava diante dela, com terra sob as unhas, folhas entrelaçadas nos cabelos, um vestido coberto de marcas de sujeira, como se tivesse acabado de voltar da floresta. O que é isso? Sua voz soava cheia de raiva. Brincamos no jardim, respondeu Marta calmamente. Brincando? Érica se aproximou da menina. Olhe para você. Você está toda empoeirada, como se fosse uma mendiga. Isabel estremeceu.
e o mundo ao seu redor pareceu perder instantaneamente todas as suas cores. Peço desculpas, senhora, começou Marta. Vou deixá-la em condições adequadas agora mesmo. Cale a boca! Érica virou-se para Christian, que observava atentamente o que estava acontecendo. Vê? Assim que saímos, ela transforma sua filha em uma menina desobediente. Christian olhou para Isabel. Ela estava de cabeça baixa, mas ele percebeu que seu corpo tremia. De repente, algo familiar veio à sua mente. Ana parecia assim depois do primeiro passeio deles pela floresta, despenteada, com um brilho de riso nos olhos, incrivelmente linda. Érica, disse ele pensativo, ela é apenas uma criança. Ela é filha de um milionário, exclamou a esposa. Ela tem uma imagem a zelar. O que uma menina de 5 anos pode ter em sua reputação? A pergunta saiu da boca de Christian mais baixa do que ele pretendia. Mas Érica percebeu algo novo nela. Dúvida. Marta, sussurrou ela, cerrando os dentes. Leve a criança ao banheiro. Agora mesmo. Marta estendeu a mão para Isabel, mas a menina se afastou e correu para o pai. Papai, hoje nós dois alimentamos os patinhos. E sabe, eu encontrei uma pedrinha tão bonita, quer ver? O entusiasmo em sua voz era imenso. E Christian percebeu naquele momento. Ele não ouvia a filha tão animada, tão autêntica, há 1 ano. Isabel, hora de ir para o banheiro! Gritou Érica. A alegria desapareceu instantaneamente dos olhos da menina. Ela obedientemente se dirigiu para a escada, mas antes de subir, virou-se. Papai, você está zangado? Christian abriu a boca, mas Érica falou primeiro. Claro que ele está zangado. Olha só como você está. Isabel acenou com a cabeça e subiu as escadas. Marta a seguiu, lançando um olhar de desprezo para Érica. Ficando sozinhos, Érica virou-se para o marido. Precisamos conversar seriamente sobre Marta. O comportamento dela está minando todos os meus esforços. Que esforços? Educar sua filha. Eu tento educá-la para ser uma verdadeira dama. E ela, com suas ações, a transforma em uma insignificância. Christian ficou em silêncio. Seus pensamentos estavam cheios de lembranças fragmentadas. Isabel, a pequena, rindo quando ele a jogava para o alto. Isabel, embalada por ele em seus joelhos enquanto contava histórias. Isabel, que o chamava carinhosamente de o melhor pai do mundo. Quando tudo acabou, acho que precisamos demiti-la, continuou Érica. E encontrar uma profissional de verdade, uma governanta que entenda o que é educar uma criança de uma família bem-sucedida. Marta trabalha conosco há 6 anos. É por isso que ela se sente parte da família. Isso não está certo. Christian subiu ao andar onde ficava o quarto das crianças. Isabel estava sentada na banheira e Marta cuidava delicadamente de seus cabelos. Papai! Exclamou a menina, virando-se para ele. E a água dançou com seu movimento. Olha que pedrinha bonita! Ela lhe entregou uma simples pedra do rio, mas a descreveu com tanto entusiasmo como se fosse um diamante precioso. Bonita, disse ele, e naquele instante sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que ele olhou seriamente para sua filha? Quando foi a última vez que ele realmente a ouviu? Quando ele deixou de ser pai e se tornou uma pessoa comum, apenas garantindo o sustento dela? Marta acredita que as pedras guardam a memória do mar, acrescentou Isabel. Na opinião dela, esta pedra certamente se lembra do barulho das ondas e dos gritos das gaivotas. Fantasia. Érica chamava a fantasia infantil de bobagem e tentava erradicá-la. No entanto, nos olhos da menina, ao descrever a pedra, brilhava algo especial. Conte mais, disse ele, sentando-se na borda da banheira. Isabel, radiante, começou a contar a história da pedra viajante. Marta silenciosamente pegou a toalha, e Christian não pôde deixar de notar as lágrimas que brilhavam em seus olhos. Oh! E então ele decidiu que ficaria em nosso jardim, pois percebeu que era amado aqui, concluiu Isabel. É uma história muito bonita.
É mesmo? A tia Erika acha que inventar coisas que não existem é imprudente. Christian sentiu algo gelado apertar seu peito. A tia Erika nem sempre está totalmente certa. Isabel olhou para ele com espanto. Mas você sempre fica do lado dela. As palavras da criança o magoaram mais profundamente do que qualquer acusação. Sim, ele concordava. Sempre. Afinal, era mais fácil ceder do que lutar, do que tomar decisões, do que demonstrar abertamente seus sentimentos paternos. Naquela noite, Christian não conseguiu dormir. Ele vagava pelo escritório, relembrando dolorosamente como tudo tinha começado. Como ele permitiu que Erika mudasse o estilo de vida da casa. Como concordou com as condições dela. Acampamento, novo horário, transformação do quarto das crianças em quarto para uma pequena dama. Cada recusa parecia insignificante para ele. Mas, juntas, elas lhe tiraram a filha. Pela manhã, ele encontrou Erika na sala de estar, onde ela examinava catálogos de escolas particulares. Acho que vale a pena discutir seriamente a opção do internato, respondeu ela, sem tirar os olhos do catálogo. Na Suíça, aliás, há uma instituição excelente. Não. Erika franziu a testa, levantando as sobrancelhas. Desculpe, eu recusei. Isabel não irá para o internato. Christian, como já conversamos... Você expressou sua opinião, eu a ouvi. Mas ela é minha filha, e a decisão final ainda é minha. Havia uma firmeza sincera em sua voz, algo que Erika não ouvia há muito tempo. Havia alguma mudança nele. Tudo bem, ela respondeu com moderação. Então vamos discutir sobre Marta. Eu insisto. Marta também não vai, ela vai ficar aqui. Erika fechou os olhos, fechou o catálogo e olhou fixamente para o marido. O que aconteceu? Ontem você entendia a importância da disciplina. Ontem eu agi como um idiota cego. As palavras ficaram no ar, e Erika sentiu o chão escapar debaixo dos seus pés. Não estou entendendo muito bem o que você está dizendo. Por ter permitido que você transformasse minha filha em uma estranha. Por ela ter medo de ser livre, rir, brincar. Simplesmente ser ela mesma em nossa casa. Erika levantou-se, tentando recuperar o controle. Estou a endurecê-la, a prepará-la para uma vida independente. Você mesmo disse... Cometi muitos erros. Mas isso não vai se repetir. Nesse momento, Isabel entrou na sala de estar. Ela parou na porta, sentindo a tensão no ar. Desculpem, sussurrou ela, quase inaudível. Estou procurando a Marta. Venha cá, querida. Christian estendeu os braços e, após um instante, a menina, sem hesitar, aproximou-se dele. Ele a colocou no colo. Era o primeiro contato físico que tinham há muitos meses. Papai? Ela perguntou sem certeza. Sim, querida. Você não está mais chateado comigo por causa de ontem? Christian sentiu uma dor insuportável, como se seu coração estivesse se partindo em pedaços. Não, minha querida. E nunca ficarei chateado quando você brincar e rir. Eu prometo. Isabel olhou para ele com desconfiança, depois para Erika, que estava em silêncio, com uma expressão impenetrável no rosto. Sério? Sério. Agora vá procurar Marta. Eu vou atrás de você em breve. Quando a menina desapareceu de vista, Erika não conseguiu conter suas emoções e explodiu. Você está destruindo tudo o que eu construí. Anos de trabalho. Você não construiu, você destruiu. Ela era caprichosa, delicada. Ela era uma criança viva, alegre. E você, com suas ações, transformou-a em uma boneca insensível, que perdeu a alegria. Erika deu um passo para trás. Nos olhos de Christian brilhava uma chama que ela não notava desde que se conheceram. Se você não está pronto para aceitar minha filha como ela realmente é, continuou ele, então talvez devêssemos repensar nosso relacionamento. O sinal ameaçador soou alto e claro. Erika percebeu que estava perdendo o controle para sempre. Uma tensão silenciosa tomou conta da casa. Erika não desistiu. Ela tentou recuperar sua influência aos poucos.
Criticava Isabel por bobagens, impunha novas regras, usando o pretexto das boas maneiras. Mas Christian já não ficava calado. A cada observação da esposa sobre a filha, ele entrava em defesa, cancelando cada proibição e reprimindo qualquer crítica. Isabel, a princípio, não acreditava que algo mudaria. Afinal, durante meses ela se acostumou a passar despercebida. Mas, aos poucos, seu coração foi se descongelando. Um sorriso voltou a aparecer em seu rosto. Ela começou a fazer perguntas e a pedir para ler à noite. Marta sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Ficava feliz pela menina, mas a cada dia ficava mais preocupada ao ver o rosto de Érica escurecer. Algo certamente iria acontecer. A questão era apenas quando. E então chegou a manhã quente de julho. Christian saiu para uma reunião importante e prometeu voltar para o almoço. Érica disse que ela e Isabel precisavam ir à cidade para comprar algumas coisas necessárias. Marta não poderá ir conosco, esclareceu ela. Tenho assuntos que exigem minha presença pessoal. Marta sentiu-se desconfiada, mas não teve forças para contestar. Isabel obedeceu e entrou no carro sem largar a boneca, um presente do pai, recebido na véspera. Eles realmente foram ao shopping. Érica comprou um vestido novo e sapatos para Isabel, e elas até pararam em um café. Mas a menina observava a madrasta em silêncio e com desconfiança, pois tinha a sensação de que ela estava tramando algo. No caminho de volta, Érica errou o caminho. Para onde estamos indo? Perguntou Isabel. Para encontrar algumas pessoas. Elas querem conhecê-la. O carro parou em frente a um prédio alto com a inscrição Escola Particular e Internato Santa Ágata. O coração de Isabel disparou. Não quero ir para lá. Ela sussurrou baixinho. Não há discussão, disse Érica bruscamente. Saia. A hora seguinte se transformou em um verdadeiro pesadelo. A diretora severa mostrou as salas de aula e os dormitórios a Érica e explicou detalhadamente todas as regras. Érica acenava com a cabeça e de vez em quando fazia perguntas, enquanto Isabel segurava a boneca em silêncio, com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Podemos aceitar a menina no início da próxima semana, informou a diretora. O turno de verão começará exatamente nessa época. Ótimo, disse Érica. Entrarei em contato com você amanhã. No carro, Isabel soluçou. Não me obrigue a ficar, por favor. Pare de choramingar, é para o seu próprio bem. O pai sabe? Érica ficou em silêncio. Christian sabia disso? Não, ele não sabia. Mas descobriria quando já fosse tarde demais para mudar alguma coisa. E, no final, se acostumaria, como se acostumava com todas as suas outras dificuldades. Saindo do carro, Isabel correu para casa à procura de Marta. Ela a encontrou no jardim. Marta! Exclamou a menina, correndo em direção a ela. Ela quer que eu vá para a escola e nunca mais volte. Abraçando a criança chorando, Marta sentiu uma onda de raiva em seu coração. Então Érica decidiu se livrar do obstáculo. Calma, querida, seu pai não vai permitir. E se ela concordar? E se ela o convencer? Marta ficou confusa, sem saber o que responder. Christian passou por mudanças, mas quão profundas. Ele teria força de vontade suficiente para enfrentar a esposa em uma situação importante para ele? À noite, quando Christian voltou para casa, Érica abordou o assunto com delicadeza. Primeiro, ela mencionou o caráter difícil de Isabel. Depois passou a discutir a importância de uma educação de verdade para a criança. E só no final, como que por acaso, ela tocou no assunto da escola. Hoje, por acaso, passei por lá e vi a Santa Ágata. É um lugar muito agradável, aliás. E agora estão aceitando novos alunos. Christian tirou os olhos do prato com o jantar. Já discutimos essa questão. A resposta é negativa. Mas você nem viu a escola. Se conhecesse o plano de estudos... Érica, pare. Ela se calou, mas não desistiu de seus planos. Apenas mudou de tática. No dia seguinte, Christian saiu novamente para tratar de seus assuntos. Érica esperou até que Marta se ocupasse com as tarefas domésticas em outro canto da casa e convidou Isabel. Vamos ao escritório do papai.
anunciou ela. Teremos uma surpresa. Isabel ficou muito feliz. Ela gostava das raras visitas ao pai no trabalho. Sem saber da armadilha que a esperava, ela entrou no carro. No entanto, elas não foram para o escritório. Érica parou em um parque localizado no centro da cidade. "Por que estamos aqui?" exclamou a menina. "Há algo que precisamos conversar", respondeu Érica, desligando o motor. "Isabel, você entende que seu pai está chateado com seu comportamento ultimamente, não é?" "Que comportamento?" "Você está ficando rebelde. Seus caprichos não deixam seu pai descansar após um dia difícil de trabalho. Ele é obrigado a gastar tempo com suas travessuras." Os lábios da menina tremeram. "Mas meu pai disse que não ficaria zangado. Ele disse isso para não ferir seus sentimentos." No entanto, na verdade, ele está longe de estar satisfeito. Érica mentia com tanta facilidade e convicção que até uma criança acreditava nela. "O que devo fazer agora?" sussurrou Isabel, quase inaudível. "Fique tranquila. Concorde em ir para a escola. Lá, vão te ensinar tudo o que você precisa para ser uma menina exemplar. E então seu pai poderá relaxar." Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel. "Mas eu não quero me separar do papai." "Se você o ama, precisa antes de tudo cuidar do bem-estar dele e não seguir apenas seus próprios desejos." Érica dominava a arte da pressão psicológica. Ela sabia transformar o amor terno de uma criança em um instrumento usado contra ela mesma. Sim, concordo", disse Isabel quase inaudivelmente. "Ela é uma menina inteligente. Mas não vamos contar isso a ninguém, está bem? Será uma surpresa para o pai." Isabel acenou com a cabeça, sem perceber que suas ações a condenavam a um destino inevitável. Havia um silêncio incomum na casa. Ela respondia às perguntas de Marta apenas com frases curtas. À noite, quando Christian voltou do trabalho, ela não correu para ele, como fazia antes. Durante o jantar, Érica comentou, como que por acaso: "Hoje Isabel estava excepcionalmente pensativa. Provavelmente ela está apenas crescendo e se tornando mais séria." Christian olhou para sua filha, que cutucava indiferentemente a comida com o garfo, sem tirar os olhos do prato. "Tudo bem, querida?" "Sim, pai", ela respondeu em voz baixa. Mas algo na entonação de sua voz o deixou preocupado. Após o jantar, ele foi até o quarto dela. "Isabel, se algo está incomodando você, pode compartilhar isso com o papai." Os olhos da menina brilhavam com lágrimas, mas ela permaneceu em silêncio. Como explicar que a madrasta a havia convencido de que o próprio pai estava cansado dela? "Só estou cansada", ela finalmente disse. Christian beijou-lhe gentilmente a testa e desejou-lhe boa noite, mas a sensação de inquietação continuava a atormentá-lo. No dia seguinte ocorreu uma mudança irreversível. De manhã, Érica disse a Isabel que tinha uma surpresa agradável. Iriam novamente andar de bicicleta. Marta, ocupada com a lavanderia, não percebeu quando elas saíram. Só mais tarde ela percebeu que Isabel tinha saído com a mochila, que continha suas coisas favoritas. Érica realmente levou a menina para a escola, localizada perto da igreja de Santa Ágata. Todos os preparativos já estavam concluídos. Os documentos estavam prontos e tudo havia sido organizado com antecedência. "Mas eu mudei de ideia", soluçou Isabel, percebendo o que estava acontecendo. "Eu quero ir para casa." "Tarde demais", respondeu Érica com um tom frio. "Tudo está decidido." A diretora, imperturbável em situações como essa, pegou a menina pela mão. "Vamos, querida, você vai gostar daqui." Isabel se soltou e correu para o carro, mas Érica já estava ligando o motor. "Mamãe!" gritou a menina, sem entender que estava pronunciando essa palavra pela primeira vez. "Socorro!" Érica parou. A palavra mamãe a atingiu como uma faca afiada. Por um instante, ela viu sua própria sombra. Uma mulher adulta abandonando uma criança chorando. No entanto, já era tarde demais para recuar. O carro partiu e Isabel ficou chorando nos braços de uma tia desconhecida. Na casa de Érica, Christian deixou um bilhete informando que ficaria na reunião até a noite. Ótimo. Agora ela tinha tempo para se preparar bem para a conversa.
Só na hora do almoço, Marta percebeu que Isabel havia desaparecido. Diga-me, onde está a menina? Ela perguntou a Eric. Em um lugar seguro, ela respondeu. O coração de Marta se acelerou. O que aconteceu? O que deveria ter sido feito há muito tempo. Érica conseguiu impedir Marta, que já corria para o telefone. É melhor não. Christian vai saber de tudo por mim, então é melhor você começar a se preparar. O perigo era óbvio. Marta sabia que, se decidisse intervir, seria demitida imediatamente. E então, ninguém protegeria Isabel. Christian voltou para casa às 7 da noite, cansado, mas com um sorriso no rosto. O negócio tinha sido concluído com sucesso. Ele correu para encontrar Isabel para compartilhar a boa notícia sobre o presente que trouxe para ela. Diga-me, onde está Isabel? Ele perguntou a Érica. Precisamos discutir algo importante, ela respondeu. Conversar seriamente. Algo em sua entonação despertou a desconfiança dele. Sobre o quê? Sobre o destino de sua filha. E sobre o nosso. Érica o levou para a sala de estar, serviu o uísque e sentou-se à sua frente. Christian, pensei muito sobre nossa situação, sobre o que está acontecendo neste lar. E então, cheguei à conclusão de que nossas ações em relação a Isabel estão prejudicando-a. Christian ficou perplexo. Não entendo. Estamos a incutir-lhe a ilusão de que o mundo sempre se submeterá aos seus caprichos. Que basta demonstrar emoções para que ela consiga o que deseja. Érica, diga-me onde está minha filha? A pergunta foi feita em voz baixa, mas ameaçadora. Érica sentiu a garganta secar. Na escola que já mencionamos. Christian colocou o copo na mesa com deliberação. Repita isso. Eu a levei para Santa Ágata. E ela concordou, Christian. Aceitou a proposta. Ela mesma manifestou o desejo de ir para lá. A sala ficou em silêncio por um instante. Então Christian se levantou tão repentinamente que a cadeira tombou. O que você fez? Érica estremeceu com a tensão furiosa em sua voz. Eu fiz o que você não seria capaz de fazer. Tudo para o bem dela. Você sequestrou minha filha. Eu a salvei da corrupção. Antes que ela pudesse terminar, Christian já havia pegado o telefone e começado a discar o número da escola. Sister Delaroche? Perguntou a diretora. Sim, ela respondeu. Sua filha está conosco. É uma menina tão bem educada, um verdadeiro anjo. Vou levá-la embora, imediatamente. Mas sua esposa disse... Minha esposa ultrapassou seus limites. Estou indo embora. Érica apertou sua mão com força. Christian, escute. Se você for embora agora, tudo voltará a ser como era antes. Ela continuará a mesma, fraca e dependente. Ele empurrou a mão dela e foi até a porta. Érica o seguiu. Ótimo, ótimo, leve-a. Mas então decida, ela ou eu. Christian, sem passar do limiar, parou e se virou. Nos olhos dele, Érica viu algo que por um instante gelou seu sangue. E o que você acha? A sala ficou em silêncio depois que a porta se fechou, deixando-a sozinha. A escola ficava a 1 hora de distância de casa. Christian corria pela estrada, com pensamentos passando pela sua cabeça. Como ele pôde ser tão imprudente? Como permitiu que isso acontecesse? Isabel estava sentada em um quarto desconhecido, olhando pela janela. As lágrimas já haviam secado, restando apenas o silêncio imóvel da espera. Talvez o pai ainda voltasse? Sim. Isabel Delaroche? Perguntou a educadora, espreitando pela porta. Você tem uma visita. Sem pensar 2 vezes, a menina pulou da cama e correu pelo corredor. No saguão, ela encontrou Christian, com os cabelos despenteados, pálido, mas ainda assim familiar. Papai! Exclamou Isabel. E ele a pegou alegremente nos braços. Perdoe-me, pequena, disse ele baixinho, apertando-a contra si. Perdoe-me por não ter conseguido protegê-la. Eu pressenti que você viria, soluçou ela. Eu sabia. A diretora insistia que a adaptação leva tempo e não se deve ceder aos impulsos. Mas Christian não deu atenção às suas palavras.
Ele pegou a filha e seus pertences e foi para casa. No carro, Isabel contou como Érica conseguiu que ela concordasse em estudar na escola. Ela disse que o pai estava cansado dela, e cada palavra sua causava uma dor insuportável a Christian. Querida, ele parou na beira da estrada, olhando nos olhos dela. Eu nunca, entende? Nunca vou conseguir te cansar. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho. Sério? Sério. E ninguém mais vai te machucar, eu prometo. Marta os recebeu em casa, e aliviada, lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela abraçava Isabel. Onde está Érica? Perguntou Christian. Ela se trancou no quarto, disse Marta. Senhora Christian, eu deveria tê-la impedido. Não se culpe, Marta, a culpa é minha. Ele levou Isabel para o quarto dela, colocou-a para dormir e leu um conto. Pela primeira vez em muitos meses. Depois que a menina adormeceu, ele subiu para o seu quarto. Érica estava sentada na cama com uma mala ao seu lado. E então, reunindo forças, ela deu o último passo. Estou indo embora, ela anunciou com uma voz totalmente fria. Mas não acredite que essa seja a última palavra. O que você quer dizer? Christian percebeu a ameaça no tom de voz dela. Eu tenho provas. Testemunhas. No tribunal, provarei sem problemas que você não cumpriu seu papel de pai e permitiu que os empregados criassem a criança. Christian cerrou os punhos de raiva. Não ouse. Permita, e eu vou ganhar a disputa pela custódia. E então Isabel irá para onde eu achar necessário. Érica levantou-se, pegou a mala e foi até a porta. Parando na soleira, ela se virou. Você tem uma semana inteira para pensar. Aceite minhas condições ou perderá sua filha para sempre. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Christian não esperou e, no dia seguinte, procurou James McGregor, o advogado de família mais prestigiado da cidade. A situação não é fácil, constatou McGregor, depois de analisar os documentos. Formalmente, Érica é sua esposa e tem o direito de participar da educação da criança. No entanto, há algumas sutilezas. Quais exatamente? A prova de violência psicológica contra a criança é possível com a presença de testemunhas, laudos médicos e comprovações documentais. Christian lembrou-se da psicóloga infantil Rachel Thompson, a quem ele havia recorrido depois que Isabel voltou da escola. Na época, a menina sofria de pesadelos e ataques de pânico. Marta contou em detalhes o que aconteceu na casa. Outros empregados, inicialmente tímidos, aos poucos começaram a dizer a verdade. Os jardineiros confirmaram a história do carro. A cozinheira Elsa descreveu as humilhações sistemáticas que a menina sofria constantemente. Mas Érica não dormia. Ela contratou um detetive particular para começar a reunir materiais comprometedores sobre Christian. Foram encontrados testemunhas que, em troca de recompensa, afirmavam que ele frequentemente se ausentava de casa, abusava do álcool e não dava atenção à criança. Além disso, Érica recebeu o apoio de sua irmã Victoria, que ocupava um cargo nas autoridades de tutela, e do médico da família, Marcus Stone, que estava disposto a emitir um atestado sobre o estado mental instável de Christian. A situação tornou-se dramática quando Érica, decidida a cometer um ato desesperado, aproveitou a ausência de Christian, que estava no tribunal para uma audiência preliminar, e invadiu sua casa. Marta estava fazendo compras na cidade, enquanto Isabel brincava no jardim sob a supervisão de uma jovem empregada, que não suspeitava do conflito que estava se desenrolando. "Tia Érica!" exclamou a menina ao ver sua madrasta. "Olá, Isabel. Seu pai me pediu para buscá-la e agora estamos indo para lá." A empregada concordou em silêncio. Formalmente, Érica ainda era a dona da casa. Isabel entrou relutante no carro. Em vez do tribunal, um aeródromo particular nos arredores da cidade os aguardava, onde um pequeno avião já estava esperando por eles. "Para onde vamos voar?" perguntou Isabel, preocupada. "Para um lugar onde ninguém vai te encontrar", disse Érica, e sua voz estava tão cheia de raiva que a menina começou a chorar.
Christian, ao voltar para casa, descobriu que sua filha não estava lá. Marta, em lágrimas, contou-lhe o que havia acontecido. Ela disse à empregada que você pediu para ela levar Isabel, chorou ela. Christian chamou a polícia imediatamente, mas eles informaram que, como Erika ainda era sua esposa legalmente e tinha direitos sobre a criança, as ações de Christian não se qualificavam como sequestro. Mas ela a levou sem pedir minha permissão. Isso é um assunto familiar, senhor. Por favor, recorra ao tribunal. McGregor não parou nem por um minuto, exigindo uma audiência de emergência. No entanto, o tempo era extremamente curto. Erika poderia levar Isabel para fora do país a qualquer momento. A salvação veio com um telefonema do detetive particular que Christian contratou para vigiar sua esposa. O detetive informou sobre a viagem iminente de Erika. Ela estava indo para a Suíça, para a mesma escola-internato onde estudou. Christian alugou um avião particular e partiu em sua perseguição. Com ele voavam McGregor, segurando um pacote de documentos judiciais, e o detetive, que tinha provas da fraude de Erika. Na Suíça, Erika foi recebida por um advogado e por funcionários da Interpol, que a informaram que ela tinha problemas com a justiça em vários países europeus. A escola Santa Ágata ficava nas montanhas, em um antigo castelo. A diretora, Madame Dubois, recebeu Christian com frieza. Madame Delaroche trouxe a menina, seguindo todos os procedimentos estabelecidos. Ela tem documentos que comprovam sua tutela. McGregor, apresentando a decisão judicial, afirmou que esses documentos eram falsos. Enquanto os advogados examinavam os documentos, Christian procurava sua filha. Ele a encontrou em uma das salas escuras, sentada à mesa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Papai!" exclamou a menina, correndo em direção a ele. "Estou aqui, querida. Tudo está bem." Erika apareceu na porta da sala de aula. Ela parecia pálida, mas mantinha-se orgulhosa e confiante. "Você não tem o direito de levá-la." "Tenho sim", disse Christian calmamente. "E você sabe muito bem disso." Atrás de Erika apareceram policiais suíços e o detetive lhes mostrou o mandado de busca internacional. "Madame Morin, você está presa por suspeita de fraude e sequestro de criança." O voo de volta para casa foi o mais longo da vida de Christian. Isabel dormia em seu colo, segurando firmemente sua mão. Ela contou a ele que Erika a ameaçara no avião, dizendo que ela nunca mais veria o pai. "Mas eu tinha certeza de que você viria", sussurrou a menina. "Sempre soube disso." No aeroporto, Marta encontrou Isabel, que de tanta felicidade não conseguiu conter as lágrimas e a abraçou com força. "Ninguém mais poderá nos separar", assegurou Christian à filha. "Ninguém, nunca." Uma surpresa desagradável os aguardava quando voltaram para casa. A polícia estava fazendo uma busca e os investigadores procuravam provas que pudessem confirmar as acusações de fraude contra Erika. Descobriu-se que ela havia desviado dinheiro das contas da família, transferindo-o para empresas criadas por sua irmã, Victoria. Além disso, surgiram informações sobre outras vítimas. Erika já havia se casado 2 vezes, e ambos os casamentos foram acompanhados de escândalos e desaparecimentos não divulgados de quantias significativas de dinheiro. "Ela é uma vigarista profissional", disse o detetive a Christian. "Suas vítimas são viúvos ricos com filhos. O objetivo é se apropriar do capital deles e se livrar dos herdeiros indesejáveis de casamentos anteriores." Christian percebeu com preocupação o quão perto ele e Isabel estavam de uma catástrofe. O julgamento de Erika durou 2 meses e, para Christian, foram as semanas mais dolorosas desde a morte de Ana. Ele compareceu a todas as audiências, mantendo uma postura impecável no tribunal. Mas seu mundo interior estava em turbulência. Cada leitura dos relatórios, cada menção à sua filha fazia suas mãos tremerem. Ele já havia prestado depoimento várias vezes. Descreveu como voltou e viu Isabel assustada, como notou hematomas em seu corpo, como seu caráter mudou. Suas palavras às vezes eram interrompidas. Ele parava, bebia água, mas continuava mesmo assim.
Ele era obrigado a falar. Por ela. Por sua filha. Marta também falou na reunião. No início, ela falava calmamente, mas depois sua voz tremeu. Ela descreveu como via Isabel quando ela ia até ela, com lágrimas nos olhos, silenciosa, com uma expressão vazia no rosto. Não são caprichos infantis, enfatizou Marta. Ela tinha medo de voltar para casa. Ela agarrava minha mão e sussurrava: "Posso ficar com você?" A maior surpresa foi a intervenção da psicóloga Rachel. A sala ficou em silêncio quando ela disse: a menina apresentava todos os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Pesadelos, ataques de pânico, ansiedade constante por ser abandonada. Todos esses são sintomas clássicos de vítimas de violência doméstica. Rachel expôs os fatos sem emoção, de forma profissional e calma. Mas cada palavra sua atingia Christian como um golpe. Ele ficou sentado, cerrando os punhos, enquanto Isabel, para não ouvir essa verdade dolorosa, permaneceu em outra sala com o tutor. Érica ficou sentada em silêncio no banco dos réus, tentando manter a calma, mas seus olhos traíam sua agitação interior, uma mistura de irritação e medo. Às vezes, ela lançava um olhar cheio de ódio para Christian. O advogado tentava mudar o rumo do caso, falando sobre as circunstâncias difíceis, enfatizando a falta de experiência de Érica com crianças e a pressão que ela sofria. Minha cliente é vítima da situação, ele repetia incessantemente. Incompetente em questões de educação, mas nunca com a intenção de prejudicar a criança. No entanto, havia muitas provas. Os exames médicos confirmaram a presença de hematomas e sinais de estresse. Os depoimentos da babá, dos vizinhos e dos funcionários da creche eram coincidentes. A soma desses fatos criava um quadro claro: frialdade, crueldade e pressão constante que a criança sofria todos os dias. A cada semana que passava, ficava cada vez mais claro que o tribunal não tomaria uma decisão a favor de Érica. No dia do veredito, o tribunal não tinha capacidade para acomodar todos os interessados: jornalistas, transeuntes, espectadores casuais, todos ansiosos para ver o desfecho do caso. Para Christian, aquele dia se arrastou infinitamente. Ele estava sentado na primeira fila, com os braços cruzados e os dedos das mãos brancos de tensão. Em seu coração, tudo fervilhava, com um único desejo: que tudo acabasse logo. O juiz entrou na sala e Christian ouviu suas palavras como se estivesse em uma névoa espessa. Sentença: 5 anos de prisão. Motivos: roubo, fraude e tratamento cruel de menor. Além disso, o tribunal obrigou o condenado a pagar indenização a todas as vítimas. Essas palavras colocaram um ponto final. Tudo. A sala ficou em silêncio. Érica ergueu os olhos e, pela primeira vez desde que se conheceram, olhou diretamente para Christian. Não havia nenhum traço de arrependimento ou remorso em seus olhos. Apenas um ódio frio e absorvente. Como se ela estivesse fazendo uma promessa. Eu voltarei, e você pagará por isso. Christian resistiu àquele olhar. Não piscou. Ele sabia que não tinha mais nada a temer. O pior já tinha ficado para trás. Érica recebeu permissão para sair. Seus passos ecoavam pelo corredor, mas ela não se virou. Depois da audiência, ele foi buscar a filha. Isabel estava esperando por ele na casa de Marta. A menina estava ocupada com um livro, mas assim que viu o pai, correu para os seus braços. "Papai", sussurrou ela. "Ela não vai voltar mais?" Ele se abrandou, ajoelhando-se e abraçando-a com força, de modo que seus ossos estalaram. "Não", disse ele. "Nunca mais." Isabel ficou em silêncio por um longo tempo e, então, como se tivesse se livrado de um fardo pesado, exalou e, pela primeira vez em muito tempo, esboçou um sorriso sincero no rosto. 6 meses depois, Isabel corria pelo jardim, rindo, perseguindo borboletas que voavam. Christian, sentado no banco, observava-a com ternura, seu coração se enchendo de calor ao perceber que sua filha havia se tornado novamente uma criança cheia de vida.
alegria e despreocupação. "Papai!" exclamou ela, correndo em direção a ele com uma flor na mão. "Olha como ela é linda!" "É realmente bonita", ele respondeu, colocando-a no colo. "Para quem você a colheu?" "Para a mamãe." Marta acha que a mamãe está nos observando do céu e se alegra ao ver nossa vida feliz. Christian sentiu uma tensão familiar na garganta, mas não era dolorosa, e sim permeada por uma tristeza leve. Marta estava certa. Mamãe realmente amava muito flores. "Você não vai me contar sobre ela?" Claro, com certeza. Hoje à noite, durante a hora da história." Isabel acenou com a cabeça e, sem demora, correu para continuar a brincar. Christian observou-a, absorto em pensamentos sobre como esteve perto de perdê-la para sempre. Marta aproximou-se deles, segurando uma bandeja com limonada. "Como está nossa princesa?" "Ótima", sorriu Christian. "Marta, tenho algo que gostaria de conversar com você." "Estou ouvindo, Sr. Christian." "Decidi adotá-la oficialmente como membro pleno da nossa família." Marta olhou para ele com surpresa. "O quê? Você salvou minha filha mais de uma vez. Você merece um reconhecimento que vai além do simples pagamento do trabalho de uma empregada." "Mas eu..." "Concordo. Amanhã iremos ao advogado. Você se tornará a tutora oficial de Isabel e terá direito à parte do patrimônio da família." Marta chorou, pela primeira vez em todo esse tempo, permitindo-se demonstrar suas emoções. "Obrigada, Sr. Christian. Isso é simplesmente incrível, mais do que eu jamais poderia imaginar. Isso é tudo o que posso fazer." Quando Isabel adormeceu após o conto de fadas sobre a princesa que derrotou a bruxa má, Christian saiu para o terraço, com a foto de Ana nas mãos. Os meses se arrastaram como uma eternidade, mas, finalmente, ele podia olhar para ela sem a dor aguda que o atormentava. "Desculpe", sussurrou ele para o retrato. "Eu quase destruí o que você me deixou, mas nunca mais permitirei isso. Prometo." Uma brisa suave soprou nas folhas e Christian teve a impressão de ouvir as palavras dela. "Eu sei de tudo. Sempre acreditei que você conseguiria." 1 ano depois, o som do riso infantil ecoava pela mansão dos Delaroche. Isabel, agora aluna da primeira série, alegrava o pai todos os dias com novas histórias e desenhos. Christian reorganizou sua agenda para estar sempre em casa na hora do jantar e nunca perder a hora de ler contos para a filha à noite. Tornando-se membro oficial da família, Marta floresceu. Ela recebeu um quarto grande na casa principal e assumiu as responsabilidades não apenas de babá, mas também de amiga fiel de Isabel. No casa, ninguém falava sobre Érica. Ela cumpria pena na prisão feminina e, segundo informações não confirmadas, estava tendo dificuldades para lidar com a detenção. Sua irmã Victoria foi acusada de cumplicidade em fraude e presa. Marcus Stone perdeu o direito de exercer a medicina e desapareceu, deixando para trás apenas rumores sobre seu paradeiro. James McGregor tornou-se não apenas o advogado da família, mas também um verdadeiro amigo. Rachel visitava-os frequentemente, acompanhando a recuperação de Isabel e ajudando Christian a lidar com o doloroso sentimento de culpa. "Não vale a pena culpar-se infinitamente", disse ela durante uma visita. "O importante é que você percebeu tudo a tempo e corrigiu o erro. Quanto sofrimento ela passou por causa da minha cegueira." As crianças têm uma capacidade incrível de perdoar. É o superpoder delas. Isabel não guarda rancor. Em sua memória, permanece apenas a lembrança de como seu pai a salvou. E isso era realmente verdade. Isabel nunca culpou o pai pelo que aconteceu. Pelo contrário, ela se apegou ainda mais a ele, como se percebesse o quanto essa reconciliação custou caro a ambos. Certa vez, durante um passeio noturno pelo jardim, sob o céu estrelado, Isabel perguntou: "Pai, você planeja se casar novamente algum dia?" Christian ficou surpreso ao ouvir essa pergunta. "Você quer que eu me case?" "Não sei", ela admitiu. "Se aparecer uma tia boa que me acolha e me ame, tudo bem.
Se não aparecer, tudo bem também. Eu tenho você e a Marta. Christian abraçou a filha. Sabe, querida, por enquanto não preciso da ajuda de ninguém. Tenho a menina mais maravilhosa do mundo. Sério? Ah, sério. E se algum dia tivermos uma nova mamãe, será apenas aquela que te amar com a mesma força que eu. Ótimo, respondeu Isabel com um sorriso. Agora me conte sobre a constelação do cisne. Olhando para o céu estrelado, Christian sentiu uma harmonia completa, compreendendo que o pesadelo finalmente havia acabado. Uma nova vida estava começando e, desta vez, ele estava pronto para protegê-la, a si mesmo e a sua filha, de qualquer ameaça. Em uma prisão feminina distante, Érica estava deitada em um beliche estreito, olhando pela janela para o céu estrelado. Não havia paz em seus olhos, apenas o fogo da vingança e planos bem elaborados. 5 anos, um período que não conseguiu abalar sua determinação, e quando ela sair dessas paredes,